Lafayette, uma cidade que fica a aproximadamente 100 quilômetros de Belo Horizonte. É aqui que começa uma grande história. Um menino de apenas 12 anos, que tinha tudo para ter estudos, amigos, uma harmonia familiar, transformou a sua vida num grande desastre. Tudo isso por um único motivo: o uso das drogas. Ele chegou no fundo do poço. Em droga é o seguinte, tem dois caminhos: ou vai preso ou morre. A droga tem esse problema, ela tira tudo de bom que você tem, ela quer tirar da você. Eu senti que o traficante foi realmente para matar ele mesmo se ele não pagasse essa vida. Só que também tentava ajudar ele não se ajudava. Tava drogando, fumando cachimbo, tudo quanto é droga. Os vícios entraram na minha vida quando eu tinha de 12 para 13 anos. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar muito cedo, até com o objetivo de ajudar a família, né? Meus irmãos todos sempre trabalharam, e eu comecei a trabalhar num bar. Bom, todo viciado ele tem o seu início de história. Eu posso dizer que a minha começou aqui, um bar. Eu com 12 anos vim trabalhar aqui no bar do meu irmão. Porque meu pai tem 9 filhos, aí precisava de ajudar também na despesa, entendeu? Aí eu trouxe para trabalhar comigo. Com 12 anos, ele já não quis saber mais de estudar e começou a ganhar dinheiro e começou a andar com pessoas erradas, pessoas mais velhas, que influenciava ele para o lado do mal. Foi onde eu comecei meu primeiro gole, foi onde eu comecei meu primeiro cigarro, e aqui podemos dizer que deu início à minha trajetória do vício. Um estudo revela que 80% dos adolescentes já beberam alguma vez na vida e 22% dos jovens estão sob risco de desenvolver dependência do álcool. E você vai tendo curiosidade de conhecer outras drogas. No meu caso foi assim. Então eu comecei o lance, eu achei bacana, a sensação boa, né? A verdade, a droga, ela tem esse poder de enganar. E já quis conhecer a maconha. Na época tinha uns amigos de infância, os amigos de rua, a gente jogava bola junto, a gente brincava junto. Então a nossa brincadeira começou a mudar um pouco. Matava a aula, porque não tinha vontade nem de estudar, você queria só usar droga, só usar droga. A droga tem esse problema, ela tira tudo de bom que você tem, ela quer tirar da você. O ritmo de vício que era só fim de semana, era só de sábado para domingo, começou na sexta, depois antecedeu para quinta-feira, para quarta-feira, até o momento em que nós usávamos todos os dias. O perfil dos usuários de drogas no Brasil é de cada vez mais jovem. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Nacional Antidrogas, crianças começam a consumir drogas por volta de 9 a 10 anos de idade. O nosso organismo, ele fica maduro no final da adolescência e início da idade adulta, lá pelos 18 anos de idade. Então você pensa, você tem um fígado ainda imaturo, você tem órgãos internos ainda imaturo, você tem um cérebro em desenvolvimento. Então as pessoas olham para uma criança e pensam, ela usou álcool e drogas e isso traz um mal, traz um grande mal. Por quê? Com certeza vai destruir um organismo que está em formação. Chegou um momento que eu comecei a ter outras amizades, comecei a me envolver com outras pessoas, amigos de drogas. Quando eu ia para a festa, a gente parava o carro na porta do bar, o bar já tinha fechado, mas eu tinha a chave. Ali eu abri o bar e a gente carregava o carro. Bom, essa aqui é uma das estradas que a gente pegava, BR-040, indo para as cidades em busca de festa, Barbacena, Congonhas, Carandaí. Então a gente juntava uma turma dentro do carro, já com a bebida, já com a droga. A gente nem esperava chegar no local, uma vez que nós, com os vidros fechados, na época a gente chamava de sauna,
Então a gente começou a fumar maconha, mesclada, maconha com crack, e o rapaz que estava no carro dirigindo, ele apagou. Na hora um pega o volante, outro tenta pisar no freio e o carro saiu para fora da pista em tempo de acontecer um acidente trágico. Isso não foi motivo para ninguém voltar para casa, porque o viciado, infelizmente, é assim, né? Ele não pensa nas consequências. Uma festa chamada Festa da Batata, em Ouro Branco, e a festa é a semana inteira. Foi quando eu conheci a cocaína. E a gente usou na segunda, terça, quinta, sexta, sábado. No domingo foi o último dia da festa. Então, assim, no meu pensamento, bom, agora acabou a festa, então agora eu não vou cheirar mais. Só que a festa acabou, mas aí o vício continuou. Usei na segunda, terça, eu lembro que naquela semana eu usei novamente a semana toda, sem ter projetado isso, sem estar querendo usar. Mas ali eu percebi que o vício eu já não tinha tanto controle no vício como eu achava que tinha. Aí um certo dia a gente já queria novidades, aí o Cláudio trouxe pra gente a cocaína, a gente veio para uma construção estilo essa aqui mais ou menos, foi onde a gente começou a usar, fumar, beber o dia inteiro. Nós ficamos o dia inteiro só usando cocaína e fumando maconha e bebendo pinga, fazer de tudo. Usamos tudo quanto é tipo de droga nessa época. Por causa desse dia naquela construção, quanto tempo você ficou viciado? Fiquei por mais de 15 anos. Na cocaína? Na cocaína. Nós estávamos gravando, caminhando aqui na região dos familiares do Bispo Cláudio, quando de repente, no meio do caminho, a gente encontrou o Adão. O Adão, ele era da época que o Bispo Cláudio usava drogas aqui, né? Isso mesmo. Até porque eu e ele usamos bastante maconha, cocaína, usava mesmo, direto, dia e noite, todo dia. E o que a droga fez na sua vida? O que você chegou a passar por causa da droga? Quais drogas você usou? Bom, eu comecei da maconha eu passei para cocaína, da cocaína eu conheci o crack, que no caso foi o meu fundo de poço, foi o crack. Segundo uma pesquisa, o Brasil é o maior mercado do mundo de crack e o segundo de cocaína. Somente no último ano, 2,3 milhões de pessoas experimentaram esses tipos de drogas. O que chama atenção é que 442 mil foram adolescentes. Muitas vezes eu vim embora para casa e no outro dia eu não lembrava como eu tinha chegado em casa. Deixava o carro na rua e voltava a pé, de tão alucinado, de tão bêbado que estava, de tão drogado que estava. Teve episódios onde eu fui abordado por um policial na rodoviária da cidade. Eu vim me dar conta disso depois, porque no dia, na época, eu estava muito louco, eu estava muito bêbado. Eu vi aquele cidadão, né, bem jovem, à época, e o que acontece? Uma roupa muito bem vestido e diferenciado aí dos outros que ali frequentam, né? Chegar e eu vi que ele estava bastante transtornado, era uma pessoa que não estava em si, exigindo bebida. Queria beber, por volta de 6h15 da manhã já queria beber mais, gritando com o atendente lá do bar que queria beber. E eu notei aquilo, que lá mexeu muito comigo. Nós chegamos, conversei com ele e levei ele até o posto policial nosso. Então, conversando com ele, ele confessou para mim que tinha feito uso de droga, de cocaína, que ele queria beber mais, que ele já aguentava, queria ficar mais transtornado, queria ficar mais fora de si. E sempre vivia assim. Nunca bebia pouco, nunca fumava pouco, tudo era intensamente. Num pré-carnaval também, próximo à residência dele, aqui, quando eu morava aqui em Lafayette, aqui também, presenciei ele também bastante alterado. Abordei ele, expliquei para ele, falou comigo, não, eu vou sair dessa. E ele não tinha saído. Ele falou comigo quem era a família dele, eu fui procurar eles para tentar chegar e ajudar ele, porque não era aquela pessoa que estava nele. Então ele foi atrás de mim no meu serviço para falar que era pra gente tomar cuidado, porque a polícia estava de olho nele, esperando só completar 18 anos, que ia colocar a mão nele, que ia prender ele. Mas a gente, com o sentimento da gente também, procurou a família para evitar um mal maior, né? Mas se eu pegasse aqui com a droga ilícita, qualquer coisa, eu tinha que conduzir, que era o meu trabalho. Só que também tentava ajudar ele, ele não se ajudava. Quando eu percebi que já não tinha tanto controle,
Eu percebi isso, mas continuei no vício. Sempre aquela ilusão, aquele pensamento, não, na hora que eu quiser parar, eu vou parar, porque eu ainda não quis parar. Ele recebia o salário e viajava para uma cidade do interior. E lá ele ficava até acabar o dinheiro. Consumia drogas lá. Aí falava que perdia o dinheiro, eu tinha que mandar dinheiro para ir embora. Começou a dar muito trabalho, entendeu? Eu pegava e gastava esse dinheiro também, então um fim de semana acabava virando uma semana, 10 dias fora, sem vir trabalhar. Eu comecei a ir trabalhar no bar do meu irmão, ainda trabalhava, ainda drogado, quer dizer, na brisa, no efeito da droga, eu passava a madrugada toda bebendo, usando, ia direto para o bar, abrir o bar, até chegar um dia que eu tive um incidente. Tava tanta droga que um pisou na panela de gordura, queimou o pé, falei, não tem jeito mais não. Eu falei com a minha mãe, vou mandar ele embora, entendeu? Pensa assim, droga é o seguinte, tem 2 caminhos, ou vai preso ou morre. Depois desse acidente, foi a gota d'água, então meu irmão, ele me demitiu, ele não quis mais que eu trabalhasse no bar com ele. Aí começou uma outra fase da minha vida. Quando eu saí do bar, eu tinha amizade com um traficante na época, pegava bastante droga com ele. E então eu comecei a pegar uma quantidade maior de cocaína, de maconha, e eu vendia uma parte. Aí eu chegava, por exemplo, só do Oliveira, que era a terra natal da gente, chegava lá, o pessoal perguntava, cadê seu irmão? Onde seu irmão? E eu não desconfiava de nada. Passado uns tempos que eu fui saber que ele levava droga pro pessoal lá, estava traficando. Eu vendia para o sustento, eu vendia metade, outra metade eu usava. E assim, de uma forma ilusória, eu achei que poderia levar a minha vida. Então o dinheiro ainda não faltava e a droga ainda não faltava, porque eu vendia para manter o meu vício. Só que isso durou pouco, isso durou apenas alguns meses, porque o viciado ele não tem muito controle. Chegou o dia que eu fumei tudo, que eu cheirei tudo, não tinha como pagá-lo. Foi quando, inclusive, eu sumi da frente dele, foi quando eu me afastei dele, que não tinha mais como pagá-lo. Foi quando um rapaz foi procurar ele lá no portão da nossa casa, né, que seria a casa da minha mãe. Muito estranho, um cara todo estranho, e eu vi que ele tinha uma arma na cintura. E procurando pelo Cláudio. Foi quando eu cheguei em casa e a minha irmã conversou comigo. Olha, veio um rapaz aqui e ele estava atrás de você. O que está acontecendo? Eu falei com a minha irmã que era uma dívida de vício por conta de drogas. Eu senti que o traficante foi realmente para matar ele mesmo se ele não pagasse essa dívida. Quando comprou a droga, não tinha dinheiro para pagar. O cara veio aqui em casa para matar ele. E na época, eu falei assim, Cláudio, eu vou pegar essa dívida, eu vou pagar. Mas você promete que você não vai usar mais? Ele, não, eu já parei. Tudo mentira. Só que mais uma vez eu menti para ela, disse que eu já tinha parado, era uma dívida antiga, mas eu ainda não tinha parado. Eu peguei o dinheiro, eu queria ir no traficante pagar, só que ele falou, não, ele é perigoso, deixa que eu pago e tal. E assim, foi um dinheiro muito alto, que eu tinha umas economias, né, e peguei, como se fosse hoje uma dívida de mais de 5 mil reais. Eu fui levar o dinheiro, paguei a minha dívida e ainda saí de lá com mais droga. Até então minha família ouvia falar que eu usava, suspeitava. A minha mãe achava bem estranho porque eu levava pessoas estranhas para dentro de casa, que não era do meu ciclo de amizade. Inclusive uma vez ela chegou a encontrar droga na bolsa de um deles. Eu achei droga lá e perguntei, a droga é sua? Ele falou, não é minha não. Aí era dele sim. Então eu saía, usava droga, sempre dava uma desculpa, sempre manipulava. Então, por mais que suspeitavam com quase certeza, eles nunca até então tinham me visto usar. Não sabia de nada. Um dia ele passou aqui no bar, no boteco, bebeu lá, foi do médico trazer ele em casa. Isso tudo passou sem eu saber de nada. Olha, certeza mesmo foi quando ele chegou em casa um dia carregado, foi até com o médico, amigo da família, que aí eu percebi, com o olho todo vermelho, eu percebi que era realmente uma crise de overdose. Aí realmente eu tive certeza.
A minha mãe, coitada, sofreu muito, porque ela passava noites e noites acordada, esperando ele no sofá. Foi uma luta muito grande. Ela ia atrás, todos os amigos que ele arrumava, ela procurava saber. Aí eu fiquei muito preocupada, muito triste, quando eu fiquei sabendo, né? Não dormia, ficava esperando ele, deitada no sofá esperando ele a noite inteira. Quando ele chegava, drogado. No outro dia eu saía, e ele ia para minha terra, Senhora de Oliveira, ficava lá uma semana. Mãe, manda dinheiro para mim ir embora. Eu falei, não, eu vou te buscar. Eu ia atrás dele. Não tinha medo de nada. Mais uns 8 dias, passava uns tempos, voltava outra vez. Aí eu fui buscar ele na construção abandonada, caí, né? Machuquei. Pois é, minha mãe, nossa mãe, quase que matou minha mãe. É um desespero violento, entendeu? O vício, ele não acaba só com a pessoa, mas só com a família toda. Chegou um ponto que, diante das drogas, do excesso de droga, do excesso do álcool, de bebida, eu cheguei a ter convulsões por conta do vício. Eu me lembro, estava num bar, bebendo, tinha acabado também de fumar, de cheirar, de usar várias substâncias, e estava num bar bebendo, jogando sinuca, e simplesmente do nada eu apaguei. Eu fui fazer alguns exames, minha mãe me forçou a fazer alguns exames, foi aonde então eu fui diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade. Esquizofrenia é exatamente o quê? Uma demência? Não. Hoje a gente sabe que a esquizofrenia, o que a medicina coloca, seria uma alteração do pensamento e da senso-percepção. O que é isso, traduzindo em miúdos? A pessoa tem alucinações. Então, na esquizofrenia, a pessoa ouve vozes, vê coisas que não existem, tem alteração de comportamento, ela vai ficando esquisita, esquizofrenia, ela vai ficando isolada, ela vai tendo o que a gente chama de sintomas negativos, que ela vai ficando o quê? Com apatia, com anedonia, com niilismo. O que é isso? Aquele sentimento de desvalia. Melhor eu ficar quietinho, melhor eu ficar isolado, não quero falar com ninguém. Juntou a depressão, juntou a situação econômica, a falta de dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar nem cigarro. Ele fumava, pegava toco de cigarro na rua para fumar. Ele chegou no fundo do poço. A humilhação de ter abandonado os estudos, de estar desempregado, de não ter dinheiro para nada. Então foi onde começou ali o fundo de poço. Chega uma hora que você percebe que quer parar, você tem vontade de parar. Então você se afasta daquele estilo de vida. Eu já não estava mais saindo para as baladas, até porque também não tinha dinheiro. Então eu comecei a ficar deprimido, comecei a ficar muito trancado no meu quarto. Todo viciado, ele tem aquele cantinho escolhido. No caso, esse quarto aqui no fundo de casa é o lugar que eu me refugiava. Era aqui que eu me escondia. Então eu já não ia mais para balada, eu já não tinha mais amigos fora. E aqui dentro eu passava 24 horas fumando, cheirando, me drogando. E aqui dentro tendo alucinações, experiências horríveis aqui dentro. Aí eu chegava às 5 horas da manhã. Um dia eu acordei cedo. Abre aí, Cláudio. Tinha cocaína. E teve uma época que eu cheguei a colocar aqui uns adesivos. Esse guarda-roupa aqui é da época. Vê que ele tá bem. É o mesmo guarda-roupa? É o mesmo, mais de 20 anos esse guarda-roupa. Você colou esses adesivos? Eu colei esses adesivos aqui. O quarto dele era cheio de adesivo, droga tô fora, droga é uma droga. Sempre muita mentira. Tá, eu criei o meu mundo. Não ouvia ninguém, não respeitava ninguém, não obedecia a ninguém, não dava, simplesmente, eu não dava ouvidos para ninguém. Conversava muito com ele, dava muito bom conselho, né? Mas não ouvia. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu recorri a fé. Até chegar o momento que a depressão foi muito forte e diante desse quadro eu não tinha mais prazer de viver. Eu achava que a única solução, isso com 17 anos, eu achava que a única solução para mim era dar cabo da minha vida. Foi quando ele tentou o suicídio. Foi nesse lugar, exatamente aqui, aonde eu tentei
contra a minha própria vida. Interessante que um dia de semana normal, eu havia bebido bastante, fumado, cheirado, até porque não tinha mais dia, era todo dia. Sabia que existia esse lugar, até porque nós também cansamos de usar droga aqui nesse lugar. E eu vim direto para cá, já com o pensamento de me lançar, de pular. E não pensei 2 vezes. Fui chegando, fui pulando. Tinha uma bebida forte, ele bebeu uma bebida forte e drogou e foi para aquele buracão. E lá ele pulou lá embaixo. Aí eu vi assim, os colegas dele, acho que viu ele lá, que falou com a esposa. O vizinho falou assim, ó, o Cláudio foi lá pro buracão. Eu fui atrás, cheguei lá, tá caído lá. Pensei que ele estava morto, né? Só não perdi a vida porque os galhos amorteceram, o barranco amorteceu a queda, mas foi um dos meus fundos de poço, podemos assim dizer, exatamente nesse lugar. Minha mãe já vinha recorrendo à fé e eu, no caso, só piorando. Depois da tentativa de suicídio, acho que aí foi o fundo de poço. Aí a ficha caiu e eu entendi que eu precisava dar uma chance para mim mesmo. Ela sempre me convidava para ir no tratamento, mas eu sempre recusava. Falava mal, criticava, achava que não precisava, que não tinha necessidade, não tinha nada a ver. Nós tentamos de tudo. Até então a minha mãe começou a buscar pela fé, porque ela tinha certeza que esse caminho ele ia ser curado, mas eu não acreditava. Depois que ele tentou suicídio, eu vi que não tinha mais jeito e aceitou ir comigo. No tratamento eu descobri que por trás do vício existe uma raiz. Isso foi fundamental. Quando eu percebi que o vício é um espírito, e eu vim a descobrir isso no tratamento, eu também entendi que eu poderia mudar aquela situação. Uma vez ficando livre daquele espírito, uma vez ficando livre do causador do vício, então eu poderia mudar a minha vida. Foi aonde brilhou uma luz no fim do túnel. Né? Então aí ele realmente começou a querer mudar, e junto com a minha mãe usando a fé. E a fé foi me fortalecendo. Então o pensamento que eu tinha, que para mim não tinha solução, que para mim não tinha jeito, que a única saída era dar cabo da minha vida, esse pensamento foi mudando, a minha mente foi mudando. E na luta da fé dela, ela conseguiu. Foi uma luta muito grande, muitas preocupações, lutei muito por ele. Depois de muita luta, hoje meu filho está curado. Eu queria pessoalmente agradecer ao senhor pela paciência, pela orientação, pelo cuidado, que o senhor foi mais do que um policial, o senhor foi um amigo pra gente na época. Eu estou vendo que o senhor hoje é uma outra pessoa. Eu fico feliz de ter... Bem diferente da época, né? Graças a Deus. Eu fico feliz de poder ter sido, assim, o início, né, de tudo. Falar com o senhor, procure Deus. E o senhor procurou, hoje está aí, ó. Exato. O exemplo que o senhor, para todos aí. Parabéns. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Hoje ele é um homem, esse orgulho da família, que todo mundo se espelha nele, todo mundo admira o jeito dele. Hoje ele é admirável. Porque ninguém esperava dele virar essa pessoa que ele é hoje. E através dele é onde que a gente se espelha, igual eu no meu caso. Foi através dele que eu me espelhei a parar também com isso. Hoje ele é um homem de Deus, hoje ele é uma bênção, é um orgulho da família. Hoje ele é outra pessoa, não? Minha mãe fica muito satisfeita com, né, a situação que ele está hoje, né? Valeu a pena recorrer à fé. Hoje meu filho está curado há mais de 20 anos. Hoje eu não só estou curado, transformado, mas também uma vida completa. Estou casado há 16 anos casado, um casamento feliz, uma vida realizada em todos os aspectos.